Então, boa noite! Muita saudade de vocês. Eu vejo vocês só 2 vezes na semana. 2 vezes é muito pouco. Fico com saudade. Mas, vamos lá então. Vamos lá aproveitar esses tempos aí que nós temos, essas horas. Nós vamos ficar together, juntos e misturados. Vocês, por acaso, viram o que eu postei na sala de aula virtual ontem, em pleno domingão? Vocês estavam vendo o jogo de Brasileirão e o professor foi lá e colocou matéria para vocês estudarem. Pois é, um abuso isso. Isso aí é sacanagem, sim. Então, eu queria perguntar se alguém chegou a tentar resolver. Eu Conseguiu? Como é que foi? Eu acho que eu consegui. Mais alguém tentou? Eu estava pensando em dar 15 minutos para vocês tentarem fazer e eu tirar dúvidas se necessário. O que vocês acham? Ótimo. Beleza, então, 19 horas às 19h15, a gente vai resolver junto, mas eu vou estar aqui, aí vocês podem ir perguntando conforme tiver dúvida. Eu vou deixar a tela compartilhada, vou apresentar, na lista de exercícios. Aqui. Bom, eu vou ler a primeira questão com vocês. Com a adição de uma solução aquosa de açúcar a uma mistura de querosene e areia, dá para ver 3 fases. A fase de querosene, a da areia. Tem um barulho chiado aí que está atrapalhando. Vou desligar o microfone. Com a adição de uma solução aquosa, ou seja, lembre que solução aquosa é uma solução com água, né? Ou seja, é água mais açúcar. É uma mistura que já tinha querosene e areia. Você consegue ver 3 fases. A fase da solução de água com açúcar, vou até escrever aqui. Água mais açúcar, uma fase. Querosene, outra fase. E a última fase, digamos assim, não por ordem, é a areia. Beleza? Isso daqui são as fases que você tem no seu exercício. Aí eu quero saber, para separar cada componente da mistura final, qual que é a melhor sequência? Lembra que eu falei lá que um procedimento geralmente não é o suficiente para separar uma mistura? Então, aqui você vai fazer uso de mais processo de separação. Aí você vai ter uma ordem, que essa ordem vai ser a ordem que vai ser realizado os processos. Deixa eu até copiar isso daqui no chat, que fica melhor. Vou copiar as outras questões também.
Vocês querem ver o esquema? Se vocês precisarem de ver algum esquema, alguma coisa, perguntar, fique à vontade, tá? Então, já deu 15 minutos, vamos ver, vamos resolver juntos aí essas questões, tá? Questão número 1. Qual resposta vocês colocaram? A, B, C, D ou E? Marquei. Letra A, professor. A, todo mundo colocou A?
Foi a resposta de vocês, letra A, né? Mas vocês têm certeza? Tem sim, é. Então, alguém sabe explicar o porquê? Por que que eu uso primeiro filtração, depois decantação e depois destilação? Eu coloquei uma explicação aqui, professor. Pode falar, então. Eu coloquei assim, ó, o primeiro passo é a filtração para separar o sólido do líquido. Depois é a decantação que ocorre para separar o querosene e a água por apresentarem densidade diferente. E a destilação, nesse caso, seria fracionada, né? Que é a separação entre as substâncias líquidas através do ponto de ebulição. Alguém tem uma outra explicação? Só se essa tiver errado. Não quer dizer que uma está errada, uma tem que estar errada para a outra estar certa. Às vezes a forma de falar é diferente. E para mim a decantação ia de separar o açúcar da água e do querosene, e a destilação ia separar a água do querosene. Eu achei que era assim, não sei se é. Ó, vamos pensar o seguinte. Água e açúcar mistura? Não Sim. totalmente. Não totalmente, mas se você colocar... Vamos colocar uma solução homogênea, água e açúcar. Tá, então mistura. Então mistura praticamente todo o açúcar na água. Beleza. Já tinha querosene e tinha areia. Aí eu coloquei água. Quem que é mais denso entre os três? A água com açúcar é mais densa do que o querosene, né? Ou não? O querosene sim, mas entre os três, qual que é mais denso ainda? Areia. Areia. Uhum. Mais denso é a areia. O intermediário é Querosene. água e açúcar. Água com açúcar. Areia. E por fim, o menos denso é o querosene. Querosene. Ó, por que eu separo a areia por filtração? Porque a areia é sólida, a Liana falou corretamente. A areia é sólido, água e açúcar é uma solução, é líquido, e o querosene também ele é líquido. Então, com uma filtração, eu já separo de cara a areia. Beleza? Então, a filtração vai separar a areia. Esse segundo ponto aqui, eu eliminei minha areia, só que eu ainda tenho o querosene na parte de baixo, por ser menos denso, e a água com açúcar na parte de cima. O que acontece? Eu deixo um tempo, espero todo o querosene para baixo, ele vai se decantar no fundo e a água vai ficar em cima. Aí eu pego e separo o querosene da água. De que forma que eu separo? Eu vou mostrar aqui o que a gente usa para separar. Ó, a gente usa uma separação. Vocês vão ver na minha tela? Sim. Ó, então, a funil de separação, ele vai utilizar a gravidade, ou seja, ele vai ficar de cabeça para baixo, aí você vai ter, aqui embaixo, você teria o querosene, e aqui em cima a água com açúcar. Isso você perceber, ele tem uma torneirinha aqui, ó. Ele tem uma torneirinha. O que eu faço, então? Eu abro essa torneira, e quando chegar na interface entre, no meu caso do exercício, entre o querosene e a solução de água com açúcar, eu fecho a torneira. Ou seja, aí todo o querosene foi separado da solução de água com açúcar. Beleza? Deu para entender? Sim. Então, é isso que ocorre. Nessa etapa, eu separo o querosene. Então, voltando lá para o exercício. Ou seja,
Na decantação, eu separo o querosene. Eu tomei a água com açúcar como sendo só entendeu? A água com açúcar é só uma solução homogênea, ou seja, porque eles vão se misturar. Ela tem que se separar depois. Isso, exatamente. Ok. Aí a água com açúcar, foi o que a Leandra falou. A água com açúcar é separada pela destilação. Por quê? Porque eu vou aquecer a minha substância. Na aula passada, eu vou abrir a aula passada aqui, a gente vai lembrar como é que era o módulo de destilação. Ó, a destilação é isso daqui. Eu não sei porque foi na aula passada que tinha aqui, mas tudo bem. Então, você vai aquecer a amostra. A amostra vai ter água, no caso da minha solução lá em cima, açúcar também. Mas o açúcar, ele é um sólido. O ponto de fusão dele, o ponto de ebulição dele é muito alto. Então, eu separo a água do açúcar. A água evapora, ela vai condensar aqui, nesse condensador, e vai ser coletada no Erlenmeyer. Então, eu separo por destilação. O que a Leandra falou, só que eu posso complementar aqui, você falou que pode ser destilação fracionada, mas não é necessário nesse caso, porque é só água e açúcar. Os pontos de fusão são muito longe. Então, uma destilação simples já serviria para separar esses dois. Deu para entender, Leandro? Sim. Então, uma destilação... Pode usar fracionado também, mas não é necessidade nesse caso. Um caso que tem necessidade, tipo assim, que não vai por outro jeito. Destilação fracionada do petróleo. O petróleo é uma mistura muito complexa de hidrocarbonetos, vários compostos orgânicos. Então, você só consegue separar frações do petróleo com destilação fracionada. Por exemplo, no petróleo você tem o diesel, você tem a parafina, você tem a gasolina, você tem o piche. Todos esses componentes você tem no petróleo. E por isso que você tem diferentes... nós temos óleo diesel, que usa em caminhões, temos a gasolina, que usa em carros, querosene, que usa em aviação. Então, você consegue tirar várias frações do petróleo através da destilação fracionada. Destilação simples separa a água do açúcar. Alguma dúvida nesse exercício? Não. Agora não. Então, essa é a resposta correta. Beleza. Na questão 2. Qual que é a resposta certa? Isso não está funcionando. Eu coloquei a C. C, água. Alguém colocou diferente? Bom, ninguém colocou diferente, graças a Deus, todo mundo acertou, então. Por que água? Mesmo caso. Eu tenho água, sal e açúcar. Eu tenho dois sólidos que, se eu aquecer a amostra, eles não vão evaporar. Porque eles são sólidos e têm uma temperatura de fusão e ebulição muito altas. Então, eles vão continuar na minha amostra. Só vai evaporar a água. Então, aqui, eu vou coletar apenas água. Alguma dúvida nesse exercício? Não. A questão 3. Sabendo que uma mistura de água, sal e óleo trata-se de uma mistura heterogênea. Assinale, de acordo com a figura, quais são os procedimentos 1 e 2 para separar completamente a mistura. O que vocês colocaram nessa daí, gente?
Decantação e destilação. Decantação e destilação? Isso. Alguém colocou diferente? Acho que não. Ou acho que sim. Eu acho que não. Acho que vocês não concordam diferente, não. Se todo mundo acertou. Exatamente. Decantação e destilação. Por que, Leandro? Explique para nós aí. Coloquei a mesma explicação da primeira, professor. A decantação, que ocorre a separação entre a água e o óleo. Isso. Uhum. E depois a destilação, que a água evapora e deixa só o sólido embaixo, que no caso é o sal. Perfeito. Alguém tem alguma dúvida ainda a respeito desses processos? Decantação, destilação? Tranquilo, professor, até agora. Beleza. Cite e explique 2 métodos de separação de misturas heterogêneas. Vamos lá, quem que vai explicar primeiro aí, o primeiro método? Pode ser eu. Eu coloquei cristalização, que é o processo de formação de cristais sólidos a partir de uma solução, ou por deposição diretamente de uma fase gasosa. Vamos com calma, que eu me perdi aqui nessa explicação. Processo de separação. O processo de formação de cristais sólidos Uhum. a partir de uma solução. Ou por deposição diretamente de uma fase gasosa. Correto, exatamente. Esse é um processo de separação de misturas heterogêneas. Ele é muito legal, porque é o seguinte, a mistura ela é heterogênea, ou seja, elas não se misturam. Vamos supor que seja água e um sólido que não se mistura com água. Aí você aquece, quando você aquece a solução, a solubilidade do componente sólido na água, ela aumenta. Ou seja, então ele começa a dissolver na água. Só que daí você resfria essa água, e daí você vai começar a ter os cristais se formando. E depende do tempo e da temperatura que você esfria, você consegue formar cristais muito bonitos. Ou seja, você consegue formar cristais, parece cristais de gelo mesmo, fica bem bacana. Uma experiência bem interessante. Alguém tem mais alguma? Qualquer explicação. Vou escolher alguém, então. Senão só a Leandra vai falar hoje. André, o que você colocou aí, André? E o professor é do PD. Opa, seu cara. Professor, é que a filtração, né, professor? Opa, é isso aí. O que é filtração? Processo de separação de misturas heterogêneas através do que, professor? Ok. Através da diferença de quê? Tamanho não. Pode ser tamanho. Tamanho de grão, granometria. Tamanho de sólidos. Pode ser também. Por quê? A filtração, por mais que você, vamos supor assim, é um filtro, o material sólido não passa. Depende. Se o sólido que tiver na sua amostra for o tamanho os poros do seu filtro, ele vai passar. Quase. Está trabalhando com gás impuro, você filtra. Então, eu parei, né? Então, tamanho de sólidos ou tamanho de grãos.
O nome bonito para isso, eu ficaria muito feliz que vocês lembrassem, é granulometria. Eu acho esse nome muito bonito. Se Muito colocar top. na prova, vai tirar 10, hein? Se colocar na prova, já ganha. Não ganha nada, não. Cite e explique dois métodos de separação de misturas homogêneas. Tem que ser a Daniela quer falar, eu acho. A Daniela está empolgada para falar. Homogênea destilação? Opa, com certeza. O que é a Mas não foi a destilação? Daniela, não, professor, foi a Rosana. Eu sabia, né? Vocês estão por fora. Só vocês estão ligados. Hein? Destilação, o que é, Rosana? Agora o senhor me pegou. Ó, vou te ajudar aqui, ó. Ela é um processo para separar misturas homogêneas. Ela é baseada em que preceito? Na Pela temperatura. diferença entre seus pontos de fusão. Pela E condensação. é o processo de separação de mistura homogênea através da diferença dos pontos de ebulição das substâncias. Ou seja, lembra lá do exemplo. A água entra em ebulição aquecendo. O açúcar e o sal não. Com isso, separa a água e deixa o sal e açúcar na amostra ainda. Mais uma última. La última. Quem fala aí para nós? Eu coloquei uma, mas eu não tenho certeza, não. É a liquefação fracionada. O que é isso? Fala isso para nós aí. Traduz para o português. São misturas de gases com pontos de ebulição diferentes. Eu até coloquei um exemplo, né? Porque do jeito que eu sou, depois eu esqueço o que é, ou como que é, né? Eu coloquei a diferença do ar atmosférico, que ele é composto por nitrogênio e oxigênio. Ah, sim. Pode ser. É o mesmo, se parecido com a destilação, mas agora você trabalha com gás. Não é um processo muito comum, mas existe. Separação magnética e sublimação também não são homogêneos? Oi? Separação Não, magnética. heterogêneos. É heterogêneo. Porque você separa, por exemplo, você tem um monte de sólido, vamos supor que você tem um monte de areia. Aí você tem ferro lá no meio, você usa algo para atrair esse composto ferroso. Beleza, então a gente já resolveu nosso exercício. E agora eu tenho os informes aí para a gente conversar. Hoje nós vamos ter o nosso testezinho lá no Kahoot. Quem será o The Champions hoje, campeão? Aí, quero ver uma disputa acirrada hoje, hein? Mas, deixa eu ver aqui, deixa eu pensar o que eu estou fazendo. Ó, eu vou aqui no plano de ensino de novo, por quê? Porque no nosso plano de ensino, a gente tem aula no sábado, ó, dia 15/8. Porém, ela está marcada como prática. Então, nós teremos uma prática muito simples para vocês fazerem em casa. Essa é realmente muito simples. Eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão fazer. Ó, eu dei uma introdução aqui sobre os processos de separação de misturas. Aí, vocês não vão precisar fazer nem introdução, nem objetivo, nem metodologia. Vocês não vão precisar fazer nada disso. Eu dei uma introduçãozinha básica sobre o assunto aqui, sobre o processo de separação de misturas. Aí, os materiais que vocês vão utilizar. Areia, água comum, água da torneira, papel filtro, feijão e recipientes coletores. Pode ser um copo, pode ser uma tigela, pode ser uma vasilha, uma Tupperware. Pode ser
pode ser o que vocês escolherem. Vocês vão utilizar colher para misturar, papel filtro de novo, rapaz. Papel filtro, suporte, papel filtro. Aqueles de fazer café mesmo. Todo mundo faz café em casa, né? Eu imagino. Todo mundo toma café. Vocês vão utilizar uma peneira convencional, e régua ou qualquer outro instrumento que vocês possam fazer medições. Aí, nós vamos vir para a parte experimental. Como é que vai ocorrer? No primeiro experimento, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pegar... tá, desculpa. Deixa eu olhar aqui. Vocês vão pegar água e areia. Vocês vão misturar, certo? Depois de um tempo, o que vai acontecer com a areia? Você vai misturar água e areia. Depois de um tempo, o que vai acontecer com a areia? Vai separar? Ela vai separar. descer. Ela vai para o fundo do recipiente. Isso. Ela vai decantar. Aí, depois de decantar, vocês vão fazer uma filtração. Ou seja, vocês vão filtrar essa amostra de vocês para separar toda a areia da água, certo? Então, no final, vocês vão ter a areia e a água separados. Esse é o primeiro experimento. Ele envolve a decantação e depois ele envolve o processo de filtração. Aí vocês vão responder algumas perguntas. Explique por que, na primeira etapa desse experimento, a areia vai para o fundo do recipiente. Aí, eu gostaria que vocês buscassem na literatura a densidade da água. Essa é bem fácil, vocês acham em qualquer literatura. E também na areia. Essa já é um pouco mais difícil de você encontrar, mas também você encontra. Aí eu quero que você explique com suas palavras se é possível ou se não é, os procedimentos que você fez, a decantação e a filtração, separar a água da areia. A quarta questão. Vocês vão procurar na literatura a granulometria da areia e a granulometria do papel filtro. O que é isso, professor? A granulometria é o tamanho dos grãos, ou seja, da areia. Por exemplo, a areia vai ter uma quantidade específica de grãos, entendeu? Em cada grão você vai ter um tamanho. Na areia, a areia vai ter grãos de diferentes tamanhos. Ou seja, ela vai ter grãos mais finos, grãos mais grossos. Mas se vocês não encontrarem, vocês podem pegar uma média dessa granulometria, não tem problema. Aí, quando vocês pegarem dados desse tipo, vocês têm que apresentar a referência. Ou seja, vocês vão falar assim, consultei em tal referência, na referência X, e coloquei no meu trabalho. Até porque esse é um dado que não tem como se tirar da sua cabeça, né? É uma coisa que você tem que... Na segunda etapa, a areia fica retida no filtro. Então, explique por que ocorre esse fenômeno com base nos conceitos de granulometria e nos dados pesquisados na questão 4. Ou seja, baseado nesses dados que você encontrou, você vai falar assim, por que a areia ficou retida no filtro? E, por fim, você só citar duas áreas onde que eu aplico a decantação seguido de filtração para a separação de misturas. É basicamente isso que vocês vão fazer na parte 1. Na parte 2, vocês vão pegar areia de novo e vão meter uns grãos de feijão lá. Pode meter uns grãos de feijão lá, que vocês vão catar feijão. Então, vocês vão adicionar alguns grãos de feijão, mistura bem, ou seja, não deixa os grãos visíveis. Aí você vai fazer o quê? Pode pegar uma peneira, que vocês têm em casa, uma peneira comum, e vocês vão passar a mistura, ou seja, a mistura que vai ter areia e feijão. É isso, o procedimento experimental é esse. Aí vai ter as perguntas do procedimento experimental, que vai ser o seguinte. Pegue um grão de feijão, e meça o diâmetro dele. Pode usar régua, se
escalímetro, o que vocês tiverem em casa para aquímetro, o que vocês tiverem para medir o diâmetro, vocês meçam com a régua. Não importa se não for muito preciso, o importante é que vocês tentem realizar essa medida. Beleza, aí realizou a medida, vocês vão explicar por que separou, entendeu? Por que o feijão separou da areia. A outra coisa, vocês vão medir também os espaços vazios da peneira, ou seja, na peneira que você vai ter, ela vai ter espaços vazios, vai ter os buraquinhos dela. Então, você mede também aquele buraquinho. A partir disso, na medição do feijão e do espaço da peneira, você vai determinar por que separou o grão de feijão. Essa pergunta é até meio óbvia, mas vocês vão explicar daí com base nessas medições que vocês fizeram. E na 3, eu só quero que vocês citem uma área específica, por exemplo, é utilizado para separar tal coisa de tal coisa, em tal processo industrial, ou em tal processo de farmácia. Qualquer processo. Só citar, não precisa nem descrever o que ocorre. Então, vocês vão responder as questões da parte 1, da parte 2. Os experimentos são simples, mas eu gostaria que vocês gravassem eles e registrassem, se possível, com fotos também, e me enviassem. Que daí eu verificaria também, poderia estar ajudando, se vocês precisassem, né, a desenvolver esse trabalho. Apesar que eu creio que não vai ter muita dificuldade, porque os procedimentos em si são bem simples. Mas se tiverem alguma dúvida sobre como pesquisar, sobre como descrever nas respostas, vocês me perguntem que eu vou auxiliar vocês. Professor, Oi? os vídeos também é para ser enviado pelo Google Classroom? Pode ser, só que vocês mandam daí, postem no YouTube e mandem um link, daí fica melhor. Pode ser assim? Ô, professor, eu perdi, eu não entendi o que é para fazer para gravar um vídeo. Isso. Vocês vão fazer 2 etapas, ou seja, 2 partes. A primeira parte vai ser uma decantação, seguida de filtração, com areia e água. A segunda parte é uma peneiração. Vocês vão utilizar areia e grãos de feijão para separar a areia dos grãos de feijão. Aí vocês vão gravar o vídeo dessas 2 etapas e vão responder as questões da parte 1 e da parte 2. Ou seja, vocês vão responder todas as questões baseado no que vocês fizeram e em dados que vocês possam encontrar na literatura, que nem aqui, a densidade da água, da areia, coisa que vocês vão buscar na literatura. Alguma dúvida ainda? Ô, professor, Você isso é para quer? entrega até que dia? Oi? Isso é para ser entregue até que dia? O vídeo, eu vou dar 2 semanas para vocês entregarem. As questões, deixa eu pensar. Eu tinha colocado para entregar no dia da prova, mas eu acho que se ficar tudo em cima da hora, tudo em cima do data da prova, isso vai ficar muito corrido para vocês, não vai? Vai mesmo. Então... Nossa, a prova vai demorar ainda. Professor, deixa umas 2 semanas, tá ótimo. 2 semanas, então. 2 semanas, ó. Dia 15, vocês vão fazer, né? Que é o sábado, que seria referente à aula do dia 15. Aí, dia 17, 24, no dia 31. Dia 31, vocês entregam daí os vídeos e o questionário. Também é bem simples, vocês não vão ter que pesquisar muito, entendeu? Não é uma coisa que vocês vão ter que fazer introdução, metodologia, objetivo. É só algo para você entender o que vocês estão fazendo mesmo. Então, você quer foto, vídeo e as respostas. Isso. Eu gostaria que vocês... Quer ter certeza que a gente fez, né? Oi? Quer ter certeza que a gente fez, né? Então, não precisa fazer relatório, né, Tá professor? usando jaleca, essas coisas, luva, touca no vídeo? Olha, eu vou... Tipo assim, não é um laboratório, é na casa de vocês. Mas, se vocês quiserem usar, eu acho que fica legal. É bacana de usar. A gente vai ter que aparecer no vídeo ou só as mãos mesmo? Não precisa aparecer no vídeo, não. Podia ser só as fotos, né? Oi? Não, Poderia pode ser. ser só as fotos, né? Não, mas o vídeo... Ou só o vídeo.
Você não precisa Só as você não fotos, precisa- professor, deixa. Só as fotos. Deixa só as fotos. Quem quiser gravar vídeo, grava. Professor, porque, tipo assim, se a gente for fazer um vídeo, professor, fazer um negócio mal feito é ruim, né? Se a gente vai querer editar, vai querer filmar, aí Não, vai ter que esperar alguém fazer. Editar vídeo coisinha não é fácil, não. Não, professor, vídeo não. Olha só, gente, vamos pensar o seguinte. Eu gravo toda vez que eu gravo com vocês, eu também não edito os vídeos. Fica bem ruim os vídeos gravados aqui. Eu não edito, dá muito trabalho e eu não consigo ter esse tempo de editar também. Então deixa a gente mandar para você, pelo menos. Oi? Deixa a gente mandar só para você, então, pelo menos, sem esse negócio de postar no YouTube. Pode ser? Pode ser, é que depende do tamanho. Pode ser. Você não precisa botar no YouTube, não. Então. Ô, professor. Oi? Se eu for fazer o vídeo, né, vou ver aqui, eu tenho o jaleco, mas em branco, não tá com o logo da Finca, tá? Eu comprei um, só que eu levei na costureira para arrumar e a costureira conseguiu perder meu jaleco. Agora estou resolvendo. Ó, vocês podem fazer em 3 pessoas até, tá? Até 3 pessoas pode fazer. Tá bom. Beleza? Beleza. Outra coisa. Como essa aula é referente ao dia de sábado, se vocês forem fazer isso no sábado mesmo, e quiserem tirar dúvidas, a gente pode marcar uma videoaula rápida de 1 horinha, no sábado à tarde, ou seja, umas 18 horas. Apoio. Mas não 18 horas, professor, né? Um pouco antes, umas 3 e pouquinho, tá bom, né? Não vamos decidir o horário. A gente pode marcar uma videoaula, sim, para a gente tirar as dúvidas relacionadas ao trabalho. Aí, se vocês tiverem de dúvidas, vocês vão tirando comigo e tal, perguntam como é que vocês podem fazer. Acho que vai ficar bacana. Alguma dúvida ainda a respeito? Sobre o trabalho? Tudo certo? Professor, ainda tem a dúvida de como que vai ser feito, mas daí depois eu pergunto para o senhor, se não é muita pergunta, né? Vou perguntar agora. Não, pode perguntar agora. É o seguinte, vai ser... Eu vou fazer o processo eu vou separar a água da areia do feijão, como é que é? Não. É 2 partes. A primeira parte é água e areia, certo? Você vai misturar os dois e agita, mexe. Aí o que vai acontecer? A água e a areia vão ficar misturados ali, só que você vai conseguir ver a areia, porque eles não se misturam. Deixa um pouco de tempo. O que vai acontecer? Vai decantar a areia. A areia vai para o fundo do recipiente. Entendeu? Aí depois que ela for para o fundo do recipiente, vocês fazem o processo de filtração, ou seja, peguem um papel filtro lá e joguem a areia com água, isso para separar a areia da água. Tomem cuidado só no seguinte, se vocês colocarem muita areia, o papel filtro de vocês pode entupir, entendeu? Então não precisa colocar muita areia para entupir o papel filtro de vocês. Mas pode colocar uma quantidade razoável, umas 2 colheres, 3, sei lá, algo do tipo. Mas eu tenho que filtrar com o papel filme ou posso filtrar com outra coisa, usar da criatividade? Depende se você quer filtrar. É porque, professor, aqui em casa não faz café não, daí eu vou ter que comprar um trem para fazer. Ah, não, mas isso aí é fácil de arrumar. Não, beleza, professor. Tá, qualquer coisa você pode usar outra coisa. Só que talvez não seja tão eficiente. Demore mais, mas se você quiser usar essa criatividade, pode usar, entendeu? Tá bom, professor. Mais alguma dúvida? Ô, André, faz raiva não, doido. Você tá vendo que vai ter um grupo? O Bruno tem as coisas tudinho. Vocês são engraçados demais. Ô, professor. Oi. Se o senhor fazer a aula lá no sábado para tirar dúvidas dos trabalhos, quem não puder participar depois pode tirar dúvida com o senhor em outro momento?
Pode? Mas porque você é adventista? Eu sou adventista. Uhum. A gente pode marcar, sei lá, 18 horas, não sei, se vocês não tiverem compromisso. Mas a questão é, a preferência são dos outros alunos na questão, né? O horário que eles acharem melhor, pode fazer para eles. A gente vai fazer para todo mundo, né? A gente vai fazer de um jeito, tá? Eu garanto para vocês. Mas vai ficar gravada também a aula, não vai? Vai. Ah, então depois a gente tem acesso, né? Então tá bom. Se eu não esquecer de gravar, vai ficar gravado. Mas eu não vou esquecer, não. Então, deixa eu ver o que eu queria mais falar para vocês. Professor, tem uma dúvida aqui. Esse app carro, ele tá todo em inglês? Oi? Ele tá em inglês, o carro? Deixa eu ver. Porque eu baixei um aqui, mas parece que tá em inglês. Eu não sei se eu baixei o certo. Você consegue mudar, provavelmente, eu acho, a configuração de português, não consegue? Vou ver se eu consigo. Eu sou péssima nisso. Porque realmente ele está em inglês, mas ele deve ter versão em português também. Só que para você não vai fazer muita diferença, não. Porque o que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar o PIN do jogo e vocês vão só responder as questões que eu criei, então vai estar em português. Ah, tá. Então tá bom. Então. A única coisa que vai estar em inglês é o seguinte, questão de verdadeiro e falso vai estar true and false. Aí false é falso e true é verdadeiro. Só isso vai estar em inglês. Uhum. Vai estar em português. Aí, eu queria mostrar algo para vocês muito interessante. É um app, vocês podem ter no celular, eu acho, que está disponível no celular. O nome desse cara é Wolfram Alpha. A gente está vendo química agora, e o que nós temos? A gente tem vários compostos, né, no nosso cotidiano, ou seja, química orgânica, química inorgânica, a gente já viu inúmeros compostos, né? Aí, esse Wolfram Alpha, ele é muito bom, por quê? Ele está em inglês, eu acho que ele não tem como passar português, mas, vamos supor assim, se vocês querem achar a propriedade da água, vocês digitam ou water ou a fórmula da água, H2O. Vai aparecer... Professor, o Google, ele dá a opção de traduzir a página. Acho que ele dá mesmo. Só que eu nunca traduzo. Mas então tá, daí se vocês quiserem traduzir, vocês podem traduzir. Ó, vocês colocam, por exemplo, H2O ou water. Só que, de qualquer maneira, o input do aplicativo, ou seja, o que vocês vão colocar, tem que estar em inglês. Ele não aceita nada em português. Se colocar água aqui, não aparece nada. Ele traduziu mesmo. Olha, ele traduziu para mim. Aí vai aparecer o nome water. Ó, o que vai ter aqui, ó. Fórmula molecular, o nome, a fórmula estrutural dele, a fórmula 3D. Lembra da massa molar que vocês calculavam no semestre passado? Então, ele dá aqui também, 18,0,15 gramas por mol. Ele vai dar a fase que ele se apresenta, ou seja, que na temperatura ambiente a água é líquida. Ele dá a fase. Ele dá o ponto de fusão da água, ou seja, que é o ponto que ela vira gelo, que é 0 graus. O ponto de ebulição. Lembra que eu falei para vocês precisarem da densidade da água? Está aqui, ó. Densidade, 1 grama por centímetro cúbico. Ele dá várias outras propriedades também. Para ver pressão de vapor, viscosidade. Algumas delas vocês não viram ainda na graduação, mas ele é muito completo, esse Wolfram Alpha. Aí, se vocês quiserem usar ele, vocês peçam para o Google traduzir,
Ou então, como a gente viu aqui, o próprio aplicativo traduziu. Vamos supor, vou colocar etanol. Vamos ver se ele vai traduzir. Ó. Aí aparece aqui, ó. Ele mandou usar etanol. Ou seja, então ele deu a tradução para mim. Da mesma forma, ele vai mostrar todas as propriedades das substâncias. Isso até é bom para vocês verem, porque lembra lá das características dos compostos, que a gente falou, destilação, por exemplo, ele separa por ponto de fusão, certo? Ponto de ebulição. Ó, o ponto de ebulição do etanol é 78 graus. O da água, a gente viu antes, que é aproximadamente 100 graus. Então, por isso que a gente separa os dois. Um tem o ponto de ebulição menor que o outro. Então, ele vai evaporar antes da minha destilação. Deixa eu ver aqui. Então, se vocês pesquisarem, até na química orgânica mesmo, na química orgânica principalmente, se vocês quiserem ver compostos, estudarem sobre eles, vocês podem vir aqui e ele vai te dar muitas propriedades dos compostos químicos, muitas características deles também. Alguma dúvida? Então, vamos lá. Eu sei que é complicado algumas coisas estarem em inglês, mas na faculdade a gente acaba tendo que se acostumar um pouco em ver algumas coisas em inglês, porque muitos dos trabalhos científicos acabam estando em inglês. Até no próprio Brasil, se você vai publicar em uma revista de certa relevância, ela pede que você publique em inglês, mesmo sendo uma revista nacional. Então, por isso que acaba que a gente tem que ver um pouco do inglês na graduação. Tá, a aula prática eu já expliquei, né? Que ela vai ser do dia 15/8, que a gente vai tirar umas dúvidas, né? No sábado, vai ter uma videoaula rápida, para a gente tirar dúvida. Os exercícios também a gente já fez. Vou transcrever os exercícios. Não precisa transcrever, não. Vou fechar essa aula aqui. Ó, na aula de hoje, a presença vai ser a participação no Kahoot, tá? A gente vai fazer a nossa brincadeira no Kahoot. Vão ser 10 questões, que vai valer 1000 pontos cada questão. Aí cada questão tem um tempo específico para resolver. Tem questão que é 30 segundos, tem questão que é 1 minuto. Então, cada questão vai ter um certo tempo para a gente resolver. Para a gente não, é para vocês, né? Eu vou só ficar olhando vocês resolverem. É abusado. Eu não. Mas é verdade, não vou resolver, não. Vou ficar com... Professor. Oi. Meu nome, eu acho que não está na chamada ainda. Como é que é seu nome? Eu matriculei hoje. É Mel. Ah, você se matriculou hoje? Isso. Ah, tá, tudo bem, então. Só deixa um recado no chat aí, para eu lembrar depois. Escreve seu nome. Presença? E meu nome? Isso, escreve seu nome e fala que você não está na chamada ainda. Que depois eu Ok. olho. E daí já lembro, senão eu vou esquecer, porque eu estou muito esquecido nessa fase agora. Tá. Tem outra aluna também hoje, professor. Tem, né? Elaine, não é? Isso. Deixa eu ver aqui. Estamos novatos hoje, então, hein? Gente, vocês têm grupo no WhatsApp? Sim. Sim. Se eu colocar meu número aqui, vocês me colocam lá? Sim. E também É bacana. Oi?
Gente, é bacana. Não consegui ativar o microfone. Não é verdade isso aí. Será que acredita nisso? Você vai cair nessa, Mel? Tô desconfiada. Fora, professor. Tá tirando, hein? Professor, e pra gente que tá começando hoje, esse exercício que você vai passar aí, eu tô mais perdida que tudo nessa aula. Então, você está falando da aula prática? Que você falou que vai passar um exercício agora, valendo um ponto, né? Não, ele não vale ponto, não. O exercício não vale ponto. Entendi. Ele só vai valer, tipo assim, vai ter um que vai valer ponto, mas é ponto extra, não é ponto dos pontos comuns. Vai ser mais pra frente, esse é só para treinar. E vai ser mais para frente do semestre, ou seja, mais perto da nossa prova. Isso é só um treino, até porque eu nunca fiz também o jogo, nunca montei nenhum jogo no carro, vou estar treinando com vocês também. Entendi. Entra pelo Google mesmo, normal. Isso. Elaine e Mel, sobre a aula prática, estão com alguma dúvida ainda? Não. Não, tranquilo. Beleza. Então tá, jóia. Tá. O que são propriedades físico-químicas de uma substância ou de uma mistura? Quem acha, o que vocês acham que é isso? São os componentes? Componentes, ponto de ebulição, ponto de fusão. Exatamente. Ponto de ebulição, ponto de fusão, pH, estrutura molecular, tudo isso está envolvido com as características físico-químicas dos compostos. E essas propriedades, elas definem as substâncias e as misturas. E o mais interessante é que elas são constantes em determinado ponto, mas se você afetar o sistema, elas alteram. Lembra que você falou da cristalização, Leandro? Então, é um exemplo muito claro disso. A solubilidade, ela é fixa em uma temperatura. Mas, se você alterar a temperatura, a solubilidade altera também. Basicamente é o seguinte. Toda propriedade altera com a temperatura. Ou seja, pH, densidade, pressão de vapor, viscosidade, todas essas propriedades que caracterizam a substância altera com a temperatura. Então, por isso que quando eu falo, vocês já ouviram falar em CNTP? CNTP. Qual o nome de verdade? São condições normais de temperatura e pressão. Já ouvi. Já ouvi, mas não lembro. Já ouvi falar. Então, as condições normais de temperatura e pressão é o seguinte. Eles consideram uma temperatura de 25 graus Celsius, que não é normal para Rondônia, mas tudo bem. Eles não pensam para Rondônia, mas fazer o quê? E a pressão também não tem nada a ver com Rondônia, porque é a pressão do nível do mar, que é a pressão de uma atmosfera. Ou seja, então, sempre que você fala em propriedades das substâncias, as propriedades, em quase as literaturas que vocês encontram, vai ser a propriedade dela a 25 graus e a 1 atm. Mas, professor, se eu utilizar essa propriedade a 80 graus, varia muito? Depende sim, e depende às vezes não. Algumas propriedades variam mais que a temperatura, outras variam menos que a temperatura. Vamos dar um exemplo aqui. Quando o mel está duro, você não consegue fazer com que ele escorra para você utilizar ele e comer ele. O que você faz com o mel? O que faz com o mel? Isso, exatamente, se esquenta. Por quê? A dificuldade que o mel tem em escoar, se você pegar água aqui agora, eu não vou fazer isso porque eu não sou louco, e minha mulher vai me matar por mim. Se eu pegar água aqui agora, ela vai escorrer fácil, vai cair na mesa, certo? Isso é viscosidade, ou seja,
é a dificuldade que o fluido tem em escoar. A água tem uma viscosidade baixa, então por isso que ela consegue escoar mais facilmente. Agora, se eu pegar glicerina ou pegar mel, às vezes eu posso fazer isso daqui e eles não escorrerem, porque a viscosidade, ou seja, a tensão que tem aqui entre a parede e a substância, ela é muito grande. Então, dessa maneira, eu não consigo ter um bom escoamento. Mas, se eu aquecer esse mel, ele já vai ter uma viscosidade muito menor, ou seja, ele vai ser mais facilmente, você vai conseguir escoar ele mais facilmente. Entendeu? É uma propriedade que varia com a temperatura. A densidade varia com a temperatura também, ou seja, a densidade da água ela é diferente a 4 graus do que a, por exemplo, 25 graus. Ou seja, a densidade da água, por exemplo, a 4 graus Celsius, ela é 1 grama por centímetro cúbico. A 25, ela já é 0,999 alguma coisa. Às vezes é insignificante essa diferença. Mas, às vezes, ela é muito grande a diferença. Depende das diferentes temperaturas que você tem e da característica da propriedade físico-química. Tá. Quando eu falo em propriedade físico-química, vocês lembram de quê? De física e de química? Isso. Exatamente. E o que é uma propriedade, o que é uma condição física, uma propriedade física da matéria? Estado. O estado, exatamente. O estado é uma dessas propriedades físicas. Uma propriedade química da matéria, o que seria? Composição. Composição. Vamos pensar o seguinte, uma propriedade física está relacionada com algo que se eu mudar, eu não altero a identidade da substância. Vamos dar um exemplo aqui. Como você falou, Leandra, de estados, se eu pegar água aqui, acender um isqueiro, vai demorar um bocado, né? Mas ela vai entrar em ebulição. Ou seja, ela vai entrar em ebulição e vai virar vapor. Ela deixou de ser água? Não. Ela deixou de ser água. Então, isso é uma propriedade física da matéria. Agora, vamos pensar no pH. Se eu tenho uma solução de água e eu coloco soda cáustica, meu pH aumenta, certo? Sim. Isso alterou as propriedades da água? Deixou de ser água? Não. Em parte, sim, porque quando você mistura um outro composto, não é que toda a água vai deixar de ser água, mas uma parte dela vai se juntar àquela soda, vai formar um outro composto. Então, quando você tem essas variações de pH, é porque você forma outros compostos. Por exemplo, quando você coloca ácido na água, você gera o composto H3 ou mais, ou seja, a água vai solvatar aquele... Solvatar seria o quê? Seria estar a molécula de água aqui, aí vem o ácido. E o ácido é H+. Aí ela vai envolver esse H+. Então, vai formar um outro composto, ou seja, vai formar um composto diferente daquele que existia. Então, ela altera as propriedades, ela altera a identidade da substância. Uma combustão, ou seja, se eu fazer uma combustão no meu carro, altera as propriedades químicas da matéria? Por exemplo, quando eu abasteço com gasolina lá e eu gero energia, aquilo altera a propriedade química do combustível, da gasolina? Sim, por quê? Quando eu abasteço com gasolina, por exemplo, o que ocorre? Vai ter uma reação que, por exemplo, a vela do carro vai aquecer aquele combustível junto com água. E aí você vai gerar uma grande quantidade de energia e também vai gerar gás carbônicos e outros subprodutos. Então, a gasolina já não é mais gasolina,
outros compostos. Então, isso alterou as propriedades químicas da matéria. Mudou o que é a matéria inicial. Tá. Ponto de fusão, ponto de ebulição, massa, temperatura. Quais desses aqui que são utilizados para separação de misturas? Vamos pensar o seguinte. Eu quero separar uma mistura. Eu consigo separar uma mistura de acordo com o seu ponto de ebulição? Sim. Sim. Então, através do ponto de ebulição, eu consigo separar misturas homogêneas. Ou seja, utilizando qual processo de separação? A destilação. Exatamente. Vocês já ouviram falar assim, bebidas destiladas? Ou seja, cachaça, vodka. São bebidas que fazem o processo de destilação. Por quê? Porque elas têm uma quantidade de álcool muito grande. Quando elas são produzidas, elas não têm essa quantidade de álcool. Então, elas passam por várias destilações para chegar naquela proporção absurda de álcool que as pessoas vão ingerir e ficar doidos. Então, é isso que ocorre. É um processo de destilação das bebidas. Da mesma forma que você faria para ter água destilada no laboratório. Por granulometria, eu conseguiria separar misturas? Sim. Sim, também. Como é que eu posso separar a granulometria? Filtração? Filtração, peneiramento, os dois a gente pode fazer. Densidade também. Eu posso separar por densidade, centrifugação e decantação, certo? Então, tá vendo? A gente estuda propriedade da matéria, a gente fala em separação de misturas, é por isso que a gente estuda, porque as propriedades físicas é que vão dizer para nós, não que elas vão dizer, né, porque elas não falam, mas elas vão nos demonstrar como que a gente pode separar aquela mistura. Por exemplo, eu posso separar uma mistura heterogênea por destilação? Heterogênea? Por destilação. Acho que dá. Exatamente, dá, mas seria matar uma formiga com canhão. Por quê? Porque se a mistura é heterogênea, eu posso fazer uma filtração, que é mais fácil do que uma destilação. Então, por isso que é importante entender as propriedades físicas e químicas da matéria. Que com isso eu consigo utilizar os processos mais simples de separação. Eu não preciso matar uma formiga com canhão, digamos assim. Então, é muito importante entender as propriedades físicas e químicas da matéria que a gente está estudando, do processo que a gente quer separar. Como eu falei, o pH, ele é uma propriedade química, porque a partir do momento que você adiciona ele na substância, ele vai gerar um outro composto que vai fazer com que o pH aumente ou diminua, e com isso, a natureza da matéria vai ser alterada naquele momento. Nossa, que legal, quase todo mundo na aula. Hoje está rendendo. Então, o pH, ele tem essa característica de alterar a substância em si.
E quando a gente fala em pH, ele é um parâmetro muito relevante. Acho que vou separado aqui um slide. Ó, o pH é o potencial hidrogênio iônico de uma solução. Esse nome bonito é para dizer o quê? É para dizer que o pH, ele é a quantidade de H+, que eu tenho numa solução. E o H+, ele vem de uma substância ácida. A substância ácida vai liberar esse íon H+, na minha solução. Lembra do semestre passado que vocês adoravam fazer essa conta de pH? Eu achava muito... Oi? Então, o pH, ele falou em química, falou em compostos químicos, em substâncias. O pH é um fator primordial na solução. Eu vou dar um breve exemplo para vocês. Controle de qualidade. Controle de qualidade está na engenharia, está na farmácia, está na química. Vocês acham que na carne o pH é relevante para a qualidade da carne? Sim. Do leite? Sim. De fármacos? Também. Exatamente. O pH, ele é uma condição essencial na qualidade de basicamente todos os produtos que o ser humano cria. Ou seja, o controle de pH é muito relevante. Tratamento de efluentes, tratamento de água. Aqui em Rondônia, a gente tem um problema da nossa água ser muito ácida. Ou seja, o pH da água de Rondônia está entre 4, 4,5 e 5. Está nessa faixa aqui. Isso faz mal para o nosso organismo. Por quê? O pH do nosso sangue, ele é 7,40 e alguma coisa. Então, o pH do nosso sangue ele não altera. Mas, quando a gente consome substâncias mais próximas do pH do nosso sangue, fica, digamos assim, mais fácil dele trabalhar. Então, o pH ácido ele só prejudica as nossas células, nosso organismo. Então, por isso que algumas águas aqui em Rondônia até adicionam sais para deixar o pH mais próximo do neutro. Então, é isso. pH vocês vão ver daqui para frente na faculdade até final do semestre, até na pós-graduação, vocês vão trabalhar com o tal do pH, que ele é um fator muito importante nos processos químicos, bioquímicos, separação de moléculas. Então, já é 20h18, vamos fazer um intervalo de 15 minutos e a gente volta depois, beleza? Beleza. Beleza, professor. Beleza.